Mas uma pergunta que fica, como que eu conseguiria medir a temperatura de uma superfície sem colocar um termômetro nela? Então, medição de temperatura sem contato. Bom, isso já é inventado há muitos anos, sensores que conseguem medir a radiação eletromagnética num dado comprimento de onda. Então, por exemplo, inventaram sensores que conseguem medir, por exemplo, aqui esse comprimento de onda, tem em torno de 10 microns aqui. Ele mede essa radiação emitida. Então aqui está um exemplo desse tipo de sensor, e esse tipo de sensor está presente nos medidores de temperatura sem contato que a gente vê por aí. Mas esses sensores de temperatura passaram por uma polêmica aí há algum tempo atrás, que eles fariam mal à saúde. Na verdade, nem é o sensor, é simplesmente esse apontador a laser que indica em que direção eu estou medindo. Se eu tenho um corpo, por exemplo, a 1500 graus, ele está nessa faixa aqui, a radiação que ele emite. Então, ele emite aqui num espectro de radiação, que vai desde 0,3 a 0,7. Então, uma lâmpada incandescente emite todo esse comprimento de onda, que é todo junto esse comprimento de onda, a gente tem uma sensação de luz branca, que é a união do comprimento de 0,3 até 0,7. Mas os LEDs, eles podem ter, ou lasers, podem ter comprimentos de ondas bem definidos. Então, por exemplo, um LED vermelho emite aqui no vermelho, um LED verde talvez está aqui, um LED azul está aqui, mas tudo depende da potência dele. Então, esse tipo de LED desse equipamento é pouquíssima potência, tanto que nem esquenta. Então não tem problema nenhum eu mirar. É claro que no olho não é bom, assim como não é bom a gente olhar para o sol. Pode, né, queimar a retina, mas não seria um grande problema e você está tirando a tua temperatura na testa, por exemplo. Então se a pessoa se sentir incomodada na medição da temperatura, cuidado, não olhe ou feche os olhos. Outra, você pode pedir para o atendente colocar o dedo na hora de medir, ou até uma solução aqui simples, coloca uma fita isolante aqui onde sai o LED do laser e pronto, você continua medindo sem a mira, e aí não tem polêmica. Então vamos fazer uma pequena demonstração, medir a temperatura dessa chapa, uma chapa de alumínio pintada. Então, miro aqui. Estamos medindo aí 21,6, 21,7, algo assim, né? Ó, lembra, o laser está desligado com a fita ali tampando, mas estou medindo normalmente, que é a temperatura ambiente. Agora, vamos medir uma outra chapa de alumínio, também temperatura ambiente, só que está polida. Então, colocamos lá, também estamos medindo aí 20,5. Mas agora, de repente, eu me aproximo aqui, ó, do outro lado, né? Estou fazendo só nesse um certo ângulo, e o que estou medindo vai para 31 graus. Qual o problema? Vamos voltar com essa aqui também, fazer o mesmo experimento. Então, medindo aqui, coloco a mão, nada, continuo medindo certo. Qual o problema disso? Então esses equipamentos têm a possibilidade de mudar a emissividade. Então aqui estamos com 0,95, vamos abaixar, colocar por exemplo 0,1, que é a emissividade aí por exemplo, de um alumínio polido. E vamos ver se a gente consegue fazer a medição novamente. Então vamos lá, aponto e deu 1 grau, temperatura errada. Então, o que está acontecendo? E se eu coloco a mão aqui e vou fazer, agora vai ao contrário, para 90, 95 graus. Na verdade, ele está medindo a temperatura aqui, no caso aqui, da minha mão, refletida na minha mão e amplificada ainda, porque reduzimos a emissividade. Então, medindo errado. E aí, qual é a solução, então, para mim medir a temperatura sem contato de uma superfície polida? Então a solução é pintar a superfície com qualquer tinta que não conduza eletricidade, isso é uma característica de fazer aumentar a emissividade, ou aqui uma solução também é colar uma fita isolante, por exemplo,
preta ou poderia ser fita crepe branca. Será que tem diferença entre as cores? Então vamos refazer o teste e colocar aqui a mão para já potencializar aí o nosso problema. Então, aqui medindo com a tinta preta em torno de 25, aqui com a branca 24, quase a mesma, e se eu já coloco aqui no polido, deu 32 graus. Ou seja, tanto faz a cor que eu recobri, o que importa é que ela seja, a superfície se transforme em isolante elétrica e não condutora elétrica. O que temos aqui é uma câmera infravermelha. Então nada mais é do que um bocado daqueles sensores de radiação que vimos, transforma cada ponto em uma imagem visível, né? Então lá estamos vendo lá um copo com água. Vemos que a água está quente. Eu consigo, se eu colocar o ponto central, ele mostra a temperatura, 71 graus. E lá em cima, 38. Aqui eu consigo ver a temperatura da minha mão. Se eu pego o copo, eu esquento meus dedos. Bom, aqui tem um truquezinho também, né? Se eu venho aqui e mudo de lugar o copo, fico ainda mostrando ali a temperatura da mesa. E assim vou conseguindo fazer marcas, né? Que com o tempo vai sumindo, quando vai esfriando. Mas tem uma outra propriedade que é a transmitância. Então, vemos aqui um pedaço de vidro, onde que ele tem uma transmitância ao visível, claro, completo, vejo através dele. Mas vamos ver a imagem aqui. Vendo a imagem aqui do copo novamente, e eu vou passando o vidro na frente do copo. Vamos ver o que acontece. O que acontece? Bloqueia a imagem, ou seja, o vidro ele é opaco às ondas longas, que é o infravermelho. Aqui temos um filme de plástico de alimento colocado nesse quadrinho de isopor. Então vamos ver novamente lá e eu vou passar o quadro. O que acontece? Passei o quadro. O filme polietileno já deixa passar o infravermelho. E podemos fazer um teste utilizando saco de lixo, aqui num quadrinho de isopor. Apesar de ser opaco, ou a nossa visão, que é a visão visível, no infravermelho ele é transparente. Então, essa é uma característica que depende então do tipo de material. Então aqui a gente consegue ver a medição da temperatura corporal e porque os óculos ficam sempre, parece óculos escuros. Na verdade é porque o vidro não deixa passar a radiação infravermelha, que é emitida por minha pele. E ele fica medindo a temperatura superficial do vidro, que fica a temperatura ambiente. Sobre aquela questão de medição da temperatura do corpo, para ver se a pessoa tem febre aí com o Covid, a temperatura da testa acaba sendo a temperatura mais representativa. Na verdade, o ideal é a temperatura, coloca o termômetro na boca ou até dentro do ouvido, no tímpano, tem a temperatura mais interna. Porque medindo a temperatura na mão, por exemplo, eu posso ter as mãos frias e estar numa temperatura mais baixa do que é a minha temperatura corporal. Então não funciona adequadamente. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem mais dúvidas, só nos procurar.